Internacional contra Corinthians. Temos aqui uma lista, sabe, com os resultados deles desde 2017 até agora, 2024. E a ideia é, bom, tentar entender o que esses números contam pra gente. 16 jogos diretos nessa lista que a gente tem. E aí, olha só, 3 vitórias pro Inter, só 1 pro Corinthians e um número que, nossa, salta aos olhos, 12 empates. 12 empates. Caramba, é muita coisa, né? É uma quantidade, assim, extraordinária pra esse período, com certeza. Impressionante. E aí quando a gente quebra isso, tipo, por mando de campo, o padrão continua forte, mas tem uns detalhes bem curiosos. Com o Inter jogando lá no Beira-Rio, entre 2017 e 2024, foram 8 jogos. 8 jogos em casa pro Inter, certo? 8. O Inter ganhou 2 vezes, aquele 1-0 agora em 2024, e um 2-1 lá em 2018. Mas o mais doido é, nenhuma derrota em casa nesse tempo todo. Só que 6 empates. 6 empates em 8 jogos em casa. Pois é, e não foi só 0-0 não. Tivemos 4 placares de 2-2, ou seja, teve gol, né? E mais 2 0-0, aqueles mais amarrados. Exato. Essa invencibilidade em casa é um ponto, claro. Mostra talvez uma força defensiva ou uma dificuldade real do Corinthians lá, mas 6 empates em 8 jogos em casa, isso reforça muito a ideia de que nem jogar no Beira-Rio foi o bastante pra desequilibrar pro lado do Inter de forma consistente, né? Verdade. O equilíbrio persistiu demais. Com certeza. E aí, olha que interessante. Quando a gente vira o jogo pro mando do Corinthians, lá na Neoquímica Arena, no mesmo período, a história é quase um espelho. Mesma coisa, praticamente. Quase isso. Também foram 8 jogos lá. O Corinthians só ganhou uma vez, aquele 1-0 em 2020. Só uma vitória em casa pra eles também? Só uma. E o Inter conseguiu ganhar uma fora, um 2-1 em 2023. Ah, lembro desse jogo. E o resto, de novo, chuva de empates. 6, sendo 4 por 1-1 e 2 por 2-2. Nossa senhora. É um padrão muito, muito forte mesmo. Parece que o lugar do jogo não muda muito o resultado mais provável, né? O empate virou quase a assinatura desses confrontos desde 2017. Exatamente. E como você falou, placares tipo 1-1, 2-2 aparecem bastante. Isso sugere que não são só jogos chatos defensivos, né? Não necessariamente é. As equipes marcam gols, se atacam, mas no fim acabam se igualando no placar na maioria das vezes. Pode ser, sei lá, equilíbrio tático, estilos que se encaixam pra se anular. Ou talvez um respeito tão grande que ninguém arrisca muito pra ganhar, né? Pode ser. Pode ser também um fator psicológico aí. É uma boa reflexão. Então, assim, o que tudo isso significa no fim das contas? Acho que a conclusão principal dessa nossa olhada nos dados é bem clara, né? A característica que mais marca os jogos entre Inter e Corinthians, de 2017 pra cá, é essa frequência, assim, esmagadora de empates. É o que define o confronto nesse período. Embora o Inter tenha uma vantagenzinha mínima nas vitórias, 3-1 nesses 16 jogos, isso quase some perto dos 12 empates. O que realmente grita aqui é o equilíbrio extremo, a disputa pau a pau, que na maioria das vezes acaba sem vencedor. E isso, assim, levanta uma questão importante, né? Que vai um pouco além dos números puros. Se a gente pensar nessa constância de empates por quase uma década aí, 2017 até 2024, que fatores poderiam explicar essa paridade tão incomum, justamente entre essas duas equipes? Boa pergunta. Quem acompanha de perto e gosta de analisar futebol, o que esperar quando Inter e Corinthians se encontrarem de novo? Mais um empate?